Fala, torcedor americano, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Quem tá na live sabe, a gente parou para fazer as boas-vindas novamente porque o quadro das notas, ele mudou pro dia seguinte, porque é muito assunto falar de jogador por jogador. E hoje nós temos a estreia lá no final do quadro. Nós vamos dizer quem é o melhor, quem é o pior. E o pior vai receber um prêmio, um troféu exclusivo produzido pelo Alvi Rubrocast. Aguenta que quando eu chegar eu explico para você, tem que explicar com carinho, senão gera problemas e más interpretações, né? Embora eu não seja responsável pelo que você entende, né? Mas é bom explicar para evitar constrangimentos. Então aguarde que você vai dar boas risadas. O troféu destinado ao pior em campo. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar um a um dos jogadores do América, os seus respectivos setores e dar notas a eles. E eu conto com a sua participação no chat que está ao vivo, para você também dar as notas para os setores e a você também dar nota para jogadores, né? E tudo que for falado aqui você pode deixar a sua opinião. Se está no corte, deixa a sua opinião aqui que a gente vai conversando durante a semana. Eu não vou fazer isso sozinho, vou fazer com eles dois, o Osmar Ferreira e o Railson Oliveira. Railson Oliveira, por sua vez, eu vou deixar seguindo o quadro. Eu vou ali e volto já. Valeu, Railson! Valeu, Gessé, vamos que vamos. Olha aí, muito obrigado você, torcedor, pela sua audiência. Vamos começando agora a falar sobre as estrelinhas e eu quero a sua participação aqui no chat do YouTube. Antes, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal Alvi Rubrocast, já deixe o seu like também, o like é importantíssimo, até porque o YouTube leva mais e mais pessoas. Osmar, preparado, pronto? Tá querendo falar sobre os jogadores do América individualmente? Railson, na minha opinião, os jogadores do América ontem, o time do América fez uma partida muito homogênea, né? Assim, para mim, dentro de campo ali, com a bola rolando, o grande destaque foi Souza, né? Individualmente falando, mas quem salvou a pátria foi o Renan Bragança lá atrás, e quem destoou, assim, não dele um pouco, destoou bastante, foi o Giva, né? O Giva realmente ele não conseguiu fazer nada, não conseguiu segurar a bola, não conseguiu trocar passes, não conseguiu, até no lance do gol, ele não conseguiu cortar aquele cruzamento, né? Então, assim, mas fora esses três citados aí, eu achei o Dudu meio abaixo também, apesar de ter dado aquele cruzamento, colocou a bola na cabeça de Souza, né? Mas participou um pouco do jogo, né? Mas não, não se compara com o Giva, né? O Giva realmente foi o jogador mais fraco do time do América. Os jogadores que entraram, a gente não pode nem falar nada, né? Porque pouco tempo, o cara entra ali às vezes 42 minutos, 43 minutos, pouco acrescenta, né? Então, assim, mas do time que começou, eu achei o Giva o mais fraco, né? E o melhor dentro de campo ali, com a bola rolando, foi o Souza, né? Então a gente tá. A defesa se comportou bem, apesar de ter sofrido um gol, né? Mas não deu muito espaço para o ataque da Juazeirense. Não vi nada demais no ataque da Juazeirense, apesar daquele centroavante, ele se mexe muito, né? Ele cai muito para os lados, né? O Bravo, né? Mas um time normal, né? Não teve nada de anormal, né? Só o Paraíba, que às vezes dá um arrepio, né? Com os jogadores do América. O Paraíba tem uma mania feia, quando ele marca o adversário, ele coloca logo o cotovelo no pescoço do adversário. Isso é uma coisa que pode causar um problema. Mas foi um jogo ok do América. Não teve nada demais não, de anormal não. Osmar, nós precisamos conversar e começar pelo goleiro Renan Bragança. Vamos definir a seguinte pontuação. 4, pontuação máxima. Não, vamos 5, Osmar. 5, pontuação máxima. 1, muito ruim. 2, ruim. 3, ok. 4, ótimo. 5, muito top aí. Olha, Renan Bragança, Osmar, disserte um pouquinho sobre o Renan Bragança. Você que está aí no chat, no YouTube, defina Renan Bragança na partida de ontem com uma palavra. Então vai, Osmar. Decisivo. Decisivo. Quantas estrelas para o Renan Bragança? Olha, considerando que o Renan Bragança garantiu
manteve o América bem vivo para o jogo da volta, né? Porque se o América perde, a situação seria muito mais complicada, né? Eu vou dar 4 estrelas para ele. 4 estrelas para o Renan Bragança. Sim, 4 estrelas para ele. Perfeito. 4 estrelas para o Renan Bragança. Posso fazer uma pergunta, por que não 5? Eu não dou 5 para ninguém. Eu não dou 10 para ninguém. Ninguém para mim Rapaz, merece 10. Não dou 5 para ninguém. perfeito. E para você 5 que seria o está no máximo. chat, concorda com o Osmar? 4 estrelas para o Renan Bragança, tá ok? Tá tudo certo? Eu vou também falar sobre a atuação do goleiro Renan Bragança, que ontem não comprometeu, fez algumas defesas pontuais, a Juazeirense assustou no segundo tempo, aliás, no primeiro tempo, com um chute do Elivelto no bico da grande área, ali pela esquerda, ele puxou para a direita, soltou um petardo, a bola passou um pouco acima do travessão, Renan Bragança não teve nenhuma intervenção, porém num chute ele conseguiu encaixar no meio do gol depois dessa situação aí, desse chute do Elivelto. Renan Bragança é um goleiro que está no América desde 2023 e está aí conquistando, passando muita segurança ao gol da equipe americana. E quando o América precisou do Renan Bragança, né, na verdade, no gol ele não tem falha alguma, a cabeçada do Arthur Cacolé foi uma cabeçada para baixo e muito no canto, ele até toca na bola, a bola morre na bochecha da rede, mas dessa vez não deu para o Renan Bragança. Enquanto todo mundo ficava discutindo a questão do pênalti, o Renan Bragança foi lá e segurou essa para nós. Então, mediante esses fatos, eu também vou votar aí nas 4 estrelas para o goleiro Renan Bragança. Eu quero saber a sua opinião nos comentários. Tudo ok? Tudo certo? 4 estrelas para o Renan Bragança? Vamos passando. Vamos passando agora para o Ricardo Luiz. Osmar, Ricardo Luiz, quantas estrelas merece, na sua opinião? O Ricardo Luiz ontem ele fez uma partida ok, não foi brilhante, né? Não teve muita dificuldade ali. Teve uma dificuldadezinha ali no início, mas depois ele se acertou na marcação, fez um jogo ok. Eu vou dar 3 estrelas para ele. Ricardo Luiz, 3 estrelas. Nem É, foi carne, nem foi peixe, né? Nem não, não, atrapalhou, nem ajudou. Foi um não. ok. Ok, É foi isso? ok. Perfeito. O Gessé, rapaz, está no caminho para buscar a filha, mas disse aqui 5 estrelas para Renan Bragança. Então, vou manter aqui o pessoal que está comentando no chat do YouTube. Ricardo Luiz, eu também vou votar 3 estrelas. Então, só fazendo uma anotação aqui: Renan Bragança, 4 estrelas, Ricardo Luiz, 3 estrelas, e conforme o pessoal também está falando aqui na questão das estrelinhas. Lucas Rodrigues, Osmar. Posso começar com Lucas Pode, Rodrigues? pode, pode, Bom, pode começar. Lucas Rodrigues ontem mostrou também uma consistência ofensiva, a defensiva, melhor dizendo, mas ele não marcou o Caculé. Era ele que estava ali juntamente com o Giva estava posicionado para cortar ali, o Giva estava, posso dizer assim, marcando a bola, né, tentando alcançar ela por elevação, não chegou, mas quem deveria estar marcando o Arthur Caculé, depois eu fui olhar pelaquela câmera de trás, rapaz, o Instagram da Juazeirense disponibilizou o lance pela câmera de trás, né? Geralmente os filmmakers dos times ficam ali atrás do gol e deu para ver notoriamente que o Arthur Caculé faz isso, ó, ele está aqui, o jogador do América está aqui, o Arthur Caculé está aqui, ele dá um passo para o lado e volta, faz a antecipação, e o Lucas Rodrigues não conseguiu alcançar, o Arthur Caculé faz o gol. Então, na minha opinião, por ter falhado num lance defensivo que custou o gol do América, eu daria aí 2 estrelas para o Lucas Rodrigues. Raio, tá bem colocado, 2 estrelas, você explicou o lance, de fato você viu o lance por trás, né? Raio, o Manaus tá vencendo o Sampaio por 1-0. Dá bem explicado, eu concordo com você. Ele fez uma boa partida, até falhou nesse lance aí, né? Ele é um zagueiro interessante, cara, que ele tem um bom passe e ele tem a coragem
Eu gosto de zagueiro que conduz a bola, sabe? Ele tem essa coragem. Não gosto daquele zagueiro que fica trocando para trás e para o lado, não, quando às vezes tem espaço. E ele, por mais de uma vez, ele entrou no campo do adversário com a bola dominada, sabe? Acho isso interessante. Mas por essa falha aí, é um jogador bom, eu gosto muito dele, um zagueiro seguro, né? Mas vamos com 2 estrelas também para ele aí. Não, eu gosto também do Lucas Rodrigues. Entre o Lucas Não, mas Rodrigues e Guilherme você tá Paraíba, certo. eu, Você tá certo. eu... A gente tá analisando o jogo de ontem, não é o jogador em si, não. É o jogo de ontem, né? É jogo, né? Guilherme Paraíba, Osmar. Guilherme Paraíba é um zagueiro limitado tecnicamente, né? Muito limitado mesmo. Ele, com a bola no pé, é um problema, faz umas faltas desnecessárias, só chega fazendo falta porque ele não tem recurso técnico nenhum, né? Você até falou que ele ia fazer um gol, né? De cabeça, né? Que é o Eu forte achei, realmente eu achei que ele iria fazer um gol de é cabeça. o forte dele, né? Mas assim, ele não comprometeu, né? Mas ele não passa segurança para o torcedor do América, não passa, ele é limitado demais. Mas como ele não comprometeu, eu vou colocar 3 estrelas para ele. Até aqui estamos concordando em tudo, né? O Paraíba não comprometeu, nem foi carne e nem foi peixe, claro. Ele, além dessa deficiência técnica, é um zagueiro muito lento, né? Porém, de Lento, passadas muito lento. largas, né? Porém, de passadas largas. Mas eu tenho medo daqueles atacantes baixinhos e ligeiros, e quando coloca na frente, ele não consegue acompanhar. Davi Gabriel na tarde de ontem. Davi Gabriel, ele foi um pouco mais, digamos assim, mais exigido do que o Ricardo Luiz, né? Aquele Alessandro caía muito do lado dele. Teve um momento lá que o treinador levou um cartão, o treinador tirou, colocou ali o Poçante Renan Siqueira ali no lado, né? Porque ele estava sofrendo um pouco ali, já tinha um cartão. Mas eu também não comprometeu, ele chegou algumas vezes, finalizou mal de fora da área, deu uma bola que eu acho que saiu até do estádio, né? Eu vou dar 3 estrelas para ele. Não comprometeu, dá 3 estrelas para ele. Osmar e pessoal da live, eu posso estar ficando doido, mas eu acho que só tem 10 aí nessa relação nessa arte que Gessé colocou aí no grupo, né? No grupo não, na Ele live tirou o aí. Giva Ele já, tirou o já Giva. tirou o Giva, foi. Ele tirou o Giva, só tem 10. Cadê o nome de Giva aí, Gessé? Você não, você não colocou o nome de Giva aí nessa arte, Gessé? Me ajude, meu querido. Então, enfim, mas não tem como pular o Giva, não. Mas vamos falar de Ferreira, né? Ferreira que, para mim, cometeu uma falta besta que fez o gol acontecer da equipe da Juazeirense. Ferreira que liga-se o alerta vermelho no Ferreira. Por quê? Ele está errando algumas bolas que tá indo de vez. E um primeiro volante não pode ir de vez na marcação. Quando você vai ver, quando você para ver os lances do que aconteceu no jogo, eu achei que não foi falta no calor do jogo. Mas depois eu fui olhar, né, na situação e vi que o atacante, se eu não me engano, o Alessandro, da equipe da Juazeirense, ele finge que vai para o lado esquerdo, o Ferreira vai e no balanço ele volta para a direita e o Ferreira vai e faz a carga, né? Alguns podem dizer que foi ombro a ombro, mas para mim pegou o ombro um pouco mais na parte de trás das costas do Alessandro, atacante da equipe da Juazeirense. Mas eu vou manter as 3 estrelas para o Ferreira, tá? É só essa pequena observação. Ferreira está perdendo umas bolas porque ele está indo de vez nos meios-campistas dos times. O Ferreira, a característica dele é aquele volante que sai pro jogo, né? Ele se aproxima muito da área do adversário, né? É o famoso box de box, né? Que os pessoal mais moderno diz, né? Os mais jovens diz. Diferente de Robson, né? Robson é um volante que quase não sai, ele fica mais, né? E quando você sai muito, o volante sai muito, ele acaba saindo para caçar no campo adversário e comete algumas faltas bestas, às vezes bola nas costas, né? Porque você não está mais posicionado ali como a gente é acostumado mais com um volante. Eu sinceramente, eu não gosto de certas coisas do futebol moderno, eu não gosto, né? Eu gosto mais de volante preso, entendeu? Eu sempre
treinador, eu queria um Ricardo Baiano no meu time ali, aquele volante preso ali na frente da zaga. E o Ferreira é um volante que ele sai muito. É característica dele, não tem como mudar muito isso, né? Mas eu vou dar. Ele realmente cometeu a falta ali naquele lance, né? Alguns vacilos, mas ele é um volante que tem uma passada larga, ele tem. Às vezes ele consegue arrastar o adversário, né? Ele consegue romper aquela linha adversária ali, aquela primeira linha que os caras fazem ali. Às vezes os caras fazem duas linhas de quatro, uma linha de dois, uma linha de quatro ali, consegue romper às vezes. Às vezes o cara faz 4-4-1 e ele consegue romper. Eu vou dar 3 estrelas pro Ferreira. Sim, sim. Até agora, concordância total. Tô achando até estranho. O Gessé disse que o Giva tá passando debaixo do BG. Tá não, viu? Olha aí, eu tô tirando aqui o BG. Vou tirar aqui o BG para ver se ele tá aqui escondido embaixo do nome Inscreva-se no canal. Tá não, viu? Tá não, viu, Gessé? Você mafiou o Giva. Não, ele tá escondido igual tava Tirou o no jogo, Giva. pô. Ele tá escondido igual Será tava que, no jogo. será que, será que o torcedor vai sentir falta do nome do Giva? Pelo menos aqui na escalação da situação aqui das estrelinhas, mas será que o Giva nem para isso faz falta? Pois é, cara. Até aí o Giva não tá fazendo falta. Quer dizer, faz falta Meu porque Deus do céu. eu acho que já sei quis logo dar o troféu pro cara, né? E tirou ele daí pra a gente não comentar. Meu Jesus. Aruá. Alexandre Aruá. Eu achei Aruá ontem um pouco sumido do jogo. Eu achava que o Aruá poderia. Não sei se foi por causa que o Gerson Guzmão segurou um pouco ali, liberou, melhor dizendo, o Souza e segurou um pouco o Alexandre Aruá, mas ele que é um volante que gosta de pisar dentro da área, eu acho que ele é um cara ali que ajuda muito nas construções das jogadas, em finalização também, e eu senti falta disso ontem no jogo lá no Adalto Moraes. De fato, ele ficou mais. Teve esse fator aí do que ele liberou. O treinador liberou um pouco mais o Souza, deu mais uma liberdade pro Souza, né? Pro Souza não ter que recompor tanto. Mas eu acredito que o Aruá também, ele foi mais precavido. Questão do calor, né? Questão de gramado, não se desgastar tanto. Ele sabia que a contribuição dele lá na frente ia ser pouco, então ele se preservou mais, né? Mas assim, fez o pênalti, né? Cometeu o pênalti, né? Que não foi pênalti, né? Mas ele estava envolvido naquele lance lá. Ali, digamos assim, foi um descuido, né? Porque é, a gente sabe que quando você está dentro da área, o adversário sempre vai procurar o contato para conseguir enganar o árbitro. Na maioria das vezes consegue, né? Principalmente quando não tem VAR, né? Mas eu vou dar a mesma nota que eu dei pro Ferreira, eu vou dar pro Aroá, vou dar um 3 para ele, 3 estrelas para ele também. Não comprometeu, nem cheirou, nem fedeu, então nós vamos aí aruar 3 estrelas. Agora Souza, o ruivo capitão da equipe do América. Para mim, o Souza foi o jogador mais perigoso do América, aquele cara que mais ofereceu perigo, inclusive numa cabeçada que ele caprichou muito, tirou do gol, né? Deu a cabeçada, a bola passou um pouco acima do travessão, tentou um chute de longa distância e foi decisivo ao colocar a bola na cabeça do Ebert. Então, para mim, o Souza merece 4 estrelas. O Souza, ele ontem ele fez tudo ontem no time do América, né? Segurou a bola quando tinha que segurar, ele deu aquela cabeçada, ele deu aquele chute fora da área muito perigoso, ele colocou a bola na cabeça do Ebert, ele fez tudo que a gente sabe que ele tem capacidade de fazer, que não vinha fazendo, né? Mas ontem fez uma grande partida, saiu cansado, né? Exausto ali. Essa aí, cara, eu vou fazer isso aí, a gente deveria fazer o seguinte, deixar pro torcedor. Eu vou dar 4 estrelas para o torcedor decidir quem foi o melhor, se foi ele ou se foi o Renan. Eu acho que o Renan foi mais importante. Eu acho que, se eu for pegar assim, o Renan foi mais importante e o Souza foi o melhor em campo, entendeu? Porque o Souza ontem realmente jogou muito bem. Vou dar 4 estrelas pro Souza também. Tá, então essa parada vai ser desempatada pelo torcedor. Quem merece as 5 estrelas, torcedor? Renan Bragança ou Souza? Souza ou Renan Bragança? Deixa aí no chat
o seu comentário. Quem merece as 5 estrelas, tá? Lembrando que nós oferecemos 4 estrelas para o Renan e 4 para o Souza, mas alguém tem que ser o melhor de campo, então essa estrelinha a mais vai ser dada por você, torcedor e torcedora que nos acompanha. Osmar, disserte em favor do Dudu. Mas o Dudu é um jogador muito habilidoso. Ele com a bola no pé, é difícil você tirar a bola dele. Ele é habilidoso, né? Ele meteu aquela bola na cabeça do Souza ali, muita visão de jogo, bate bem na bola. Mas ontem eu achei que ele participou pouco do jogo, né? Ele ficou aberto, né? Voltou a jogar aberto, mais aberto do que vinha jogando. Um Gerson ele estava jogando mais centralizado, mas ontem ele jogou um pouco mais aberto. Eu achei que ele participou pouco. Eu vou dar 2 estrelas pro Dudu. Duas estrelas? Eu 2. pensei que você ia dar 3 estrelas pro Dudu. Não, 2. Ele foi muito abaixo. Não é que ele foi muito abaixo, mas em relação aos outros jogadores, ele foi um pouco abaixo, né? Ele não apareceu tanto no jogo ontem, não. Teve aquele lance lá, mas foi um lance isolado lá, que ele meteu a bola na cabeça do Souza, mas teve o lance da confusão, né? Mas assim, eu achei que ele participou pouco no jogo de ontem. Ontem a gente tem que dar um desconto também para os jogadores por causa do gramado, né? O calor, o gramado muito ruim, você não consegue dominar uma bola, fazer um lance técnico é muito difícil, né? A bola bate na canela. Aí o cara fala assim, tem torcedores que fala, não, mas o campo é ruim para os dois. Eu sei que é ruim para os dois. Mas uma coisa é você treinar lá todos os dias, jogar lá com frequência, né? E outra coisa é você entrar, fazer um reconhecimento de gramado e jogar, cara. Entendeu? Porque o cara fala assim, não, mas com 10, 15 minutos o cara se acostuma com o campo. Não, mas os buracos são renovados, cara. Você muda de lado, o buraco é diferente, entendeu? É terrível, terrível. Ok, vamos falar também do nosso CR7 do Nordeste, grande Herbert. Aquele abraço para você, meu querido Herbert. Quantas estrelas para o autor do gol de ontem? Eu vou começar a Rapaz, Osmar por essa, tá? eu sou Posso fã do começar? Everton, cara. Vai lá, vai lá. Como é? Não, peraí, você falou o que aí agora? Eu sou fã de Everton, cara. Nessa série D, eu sou fã de Everton. Por Porque, quê? porque a gente não tem um jogador como ele. É um jogador intenso, que não desiste da bola. Tem seus pecados, tecnicamente falando, entendeu? Mas eu prefiro um jogador que se entregue, aquele jogador que é muito técnico, mas que anda em campo. Eu sou muito fã de Everton. Eu gosto muito do futebol dele. Não do futebol, da entrega dele, né? Ele se entrega, tem deficiência, às vezes ele pisa na bola, ele às vezes toma decisões erradas, mas o Everton está entre os 10 artilheiros da série D, tem 6 gols, né? Entendeu? E não é centroavante, não faz gol de pênalti, tudo isso, né? Então Osmar, é é, verdade. Se você um é fã, jogador, cara, Osmar, se você é fã de Herbert, eu também sou. Eu também ele, sou é- fã de Herbert, viu? ele é Se jogador você tipo é, de eu sou série D, também. cara. Ele é jogador tipo de série D, cara. Entendeu? Aquele jogador que quer crescer na vida, quer fazer alguma coisa. Mas como eu dei 4 estrelas para Souza, que foi o melhor em campo, dei 4 para Renan, eu vou dar 3 para Herbert. Ó, torcedor aqui já tá decidindo aqui no chat. É Renan Bragança 5 estrelas e Souza 4. O voto de Minerva é do torcedor. Tá? Então, o Renan Bragança ganhou a estrela extra. Osmar deu 4 estrelas, Railson deu 4 estrelas, e o torcedor no chat deu 5 estrelas para Renan Bragança, tá decidido. Renan Bragança, 5 estrelas, o jogador que teve aí a melhor participação da equipe do América. E como você mesmo falou, Osmar, pode ter sido a defesa da classificação. E agora nós temos que falar sobre o. Não, eu não votei no Ebert ainda, né? Não votei Não, no Ebert. Você deu 3 estrelas pro Ebert e essa eu vou discordar de você, viu, Osmar? Eu vou dar 4 estrelas pro Ebert, porque ele finalizou uma vez ao gol e fez o gol. O Ebert, a gente ri, às vezes a gente chora também com o Ebert, tem raiva, às vezes ele dá muita alegria, mas não falta dedicação, não falta entrega, não falta garra ao Ebert. Se a gente tivesse, na ausência de Salatiel, outro cara tão raçudo, outro cara que se entrega tanto como o Ebert se entrega, muitas das vezes ele se entrega tanto que às vezes ele até passa dos limites, como foi expulso lá no Central, como quase deixava a gente na mão contra o Santa Cruz
lá em Recife, né? Então, Herbert, por enquanto, está salvando esse ataque do América. A verdade é essa. O Herbert, Giva, apesar que nós vamos falar do Giva agora, Giva tem os seus golzinhos ali importantes, mas Giva é um jogador para entrar a partir dos 25 minutos do segundo tempo, que é quando as defesas já estão cansadas, Giva pega ali, faz alguma coisa. Os 3 gols que ele fez aí com a camisa do América, todos 3 foram quando ele entrou, que veio aí do banco e entrou com 30 minutos acima. Foi aquele gol da Copa do Nordeste que ele fez contra a equipe do Confiança, fazendo 2-1, foi o primeiro toque dele na bola. O gol que ele fez contra o Santa Cruz de Natal lá em Goianinha, que também foi o seu primeiro toque na bola, e também o gol que ele fez contra o Ferroviário, que aí ninguém mais esperava um terceiro gol, mas aí o Giva foi e fez o gol. Só que na partida de ontem, Osmar, antes de você dissertar sobre o Giva, eu queria que o torcedor aí falasse também um pouco sobre o Giva, tá? Fala aí um pouco sobre o Giva, o que você está achando do Giva. Eu sei que 99,9% dos comentários serão negativos sobre o Giva, mas para mim, um comentário racional aqui, pelo que eu venho analisando, o Giva é um jogador que pode ajudar o América sim, mas entrando a partir dos 25 minutos do segundo tempo. A dúvida vai ser se o Eliardo chegando e o Salatiel voltando, se ele vai entrar esses 25, ele vai jogar esses 20 minutos, né? Eu acho que pouco provável. Ele, cara, ele se esforça, você vê o torcedor pode até reclamar, mas ele corre, ele abre espaço, tal, tenta, mas não consegue, cara. Aí, para lascar de vez a atuação dele, algumas vezes quer dar bola de costa, né? Calcanhar. Ele não sabe jogar de frente, porra, quer dar de calcanhar, fica mais difícil, né, Giva? Vamos fazer o simples, né? Mas ele tenta, ele se esforça, ele corre, ele tenta abrir espaço, mas ele não tem, ele não consegue segurar uma bola, né? Ele não consegue se posicionar bem, infelizmente, né? Infelizmente. O Giva foi o mais fraco da partida para mim ontem, né? Ele foi quase, não vou dizer que foi um a menos, não, porque, mas foi quase um a menos. Porque você jogar com um a menos, aí o adversário vem para cima, né? Ele estava ali em campo e de alguma forma ele segura um zagueiro lá atrás. Mas eu acredito que o Giva, o Salatiel chegando aí. Eu não vejo que o Salatiel em condições de jogar toda a partida. Se é que ele vai jogar domingo, Deus queira que sim. Em condições de jogar toda a partida, não. Ele deve jogar ali, se estiver bem, 60 minutos, né? Começar a partida jogando 60 minutos. E se o Eliardo chegar, o Salatiel saindo, a tendência é que o treinador coloque Eliardo, né? Entendeu? Então, assim, o Giva vai perder espaço. No jogo de ontem ele foi uma peça nula, né, cara? Então Será mesmo, Osmar, que numa possível substituição, o Gerson Guzmão tendo à disposição Salatiel e Giva, Salatiel titular, Eliardo e Giva, melhor dizendo, no banco, será que ele vai optar pelo Eliardo e vai, entre aspas, desprestigiar o Giva? eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque ele conhece o Eliardo. O Eliardo é um jogador de mais força física, né? Pelo que a gente viu aí dos vídeos. Então eu acredito que ele vai ser a terceira opção. E o Taylor, que entrou ontem, o Taylor vai ser a última opção. Mas voltando um pouquinho o Herbert é muito assim, as características são totalmente diferentes, tá? Não tem nada a ver um com o outro, característica, né? Mas é muito parecido com o Max em termos de ser um jogador pitoresco, né, da torcida do América, né? Max quebrava a bola às vezes, mas ele batalhava até as últimas ali e deu muitas alegrias do torcida do América. Inclusive, deu 2 gols de acesso, né? Mas às vezes apanhava da bola, mas brigava muito, né? Lutava muito, se entregava muito. E a mesma coisa é o Herbert, só que as características são diferentes. O Max era um centroavante, cara grande, segurava a bola lá na frente, né? E o Herbert é aquele cara de velocidade. Então, assim, em termos de ser pitoresco, né? Aquele que a torcida tem raiva no momento seguinte ele vai lá e faz dar alegria, né? Então, muito parecido assim nesse aspecto. É verdade, mas as estrelas do Giva, Osmar? Uma estrela. É, uma estrela, né? Mas essa estrela é por quê, Osmar? É por pena? É porque tem que ter uma estrela? Não, Como é que é? porque
É porque eu não dou 5 para ninguém e não deixo ninguém sem uma estrela, né? Entendeu? Perfeito. Você é solidário. Parabéns. Então, dito isso, eu vou também deixar a minha estrela. Olha, mas o que é importante no mata-mata, Giva, para, na verdade, na opinião nossa e também do torcedor, Renan Bragança, 5 estrelas e Giva, o pior em campo, com 1 estrela. Mas, Osmar, só dando uma pincelada sobre a importância de ter um time experiente aí, quando a gente olha para a onzena da equipe do América, a gente vê que os jogadores são experientes, né? Que é um time que tem como manter o psicológico ali quando as fases começarem a apertar, inclusive domingo agora já vai ser a primeira prova de fogo, eu não tenho nem dúvida disso. Renan Bragança, acostumado a jogar decisões, inclusive pelo América. Ricardo Luz é um jogador rodado. Lucas Rodrigues é novo, mas tem tudo para crescer ao lado do Heitor. Davi Gabriel é acostumado. Ferreira, Aruá, Souza, Dudu e Salatiel também são acostumados. O Ebert, ano passado, disputou vaga e caiu nas quartas de finais com o Iguatu, não é isso? Então ele também já é acostumado com esse tipo de pressão. O azar muito grande, viu, Osmar? Quando a gente fala nessa questão dos jogadores acostumados, que a diferença é, por exemplo, ontem no jogo do Santa Cruz, o Santa Cruz hoje, os seus 2 goleiros, que são o Felipe Alves e o Rock Kennedy, eles não passam confiança para o seu torcedor e são os maiores alvos das críticas. Inclusive, o Rock Kennedy toma um frango com 7 minutos. Você aí, os caras pediam aí a saída de Felipe Alves e a entrada de Rock Kennedy, aí de repente ele vai e entra e toma o frango. Graças a Deus aqui no América nós não temos esse tipo de problema, né? Pelo menos até agora. Jogadores e elencos são bastante experientes e não teve essa situação aí de falhas em momentos decisivos. Se nós pegarmos o 11 do América, né, os titulares aí de Renan até Salatiel, o time do América é muito bom para a Série D, cara. Tem alguns problemas? Tem, porque não existe time perfeito na Série D, né? Às vezes a transição é lenta, às vezes um jogador é abaixo numa partida ou outra, mas acontece, não vai acontecer de todo mundo tirar 4 estrelas, 5 estrelas numa partida, não. Vai oscilar, que é natural. E, infelizmente, ele não tem esse programa. O Renan já andou falhando na Série D, é verdade, mas foi em jogos assim que era na fase classificatória. Ele falou contra os 2 Santa Cruz, na minha opinião, contra o Santa Cruz ele falhou, mas o América venceu, né? O Santa Cruz de Natal, falhou lá contra o Santa Cruz de Recife, algumas bolas defensáveis ele leva o gol, mas enfim, mas não é aquele frango, né? É uma bola defensável, né? Mas, Osmar, deixa eu te colocar numa fogueira aqui, que você é o cara que é mais racional aqui do canal Alvirrubro Cast, inclusive também está lá na 87 FM, na primeira resenha com Aquino Neto, segundas, quartas e sextas, né? Suas participações lá. Isso, isso. É, esse time do América, do jeito que está hoje, você acharia que ele brigaria onde aí nessa Série C? Brigaria por G8? Brigaria no meio da tabela ou brigaria contra o Z4? Esse time do América aí, do jeito que tá. Olha, são coisas completamente diferentes, tá? A Série C exige outro time, outros jogadores, outra qualificação. Você vê o exemplo aí das equipes que subiram e mexeram um pouco nos elencos, estão todas lá embaixo, né? Então, eu acredito que o América com esse time aí na Série C, e outra coisa, né? Você não pode ter só 11, né? Você tem que ter um elenco melhor, mais qualificado. Eu acredito que esse time aí teria dificuldade para permanecer na Série C. Ia brigar na parte de baixo. Ali 16º, 17º. Por quê? Porque não tem elenco, né? Se os 11 titulares jogassem todas as partidas, ia ficar ali 15º, 16º. Entendeu? É outra competição, outro nível de entrega, outros jogadores mais qualificados, entendeu? Esse time aí ficaria ali na parte de baixo da tabela. A Porque América a fórmula de pode disputa ganhar. da Série C é diferente também, né? São 19 Diferente. jogos da primeira fase, né? São 19 19 jogos. jogos e não tem jogos no meio de semana, né? A Série D É, também não tem, então tem como aí treinar, tem como dar uma melhorada, mas esse elenco do América, para mim, é um elenco
qualificado para a Série D, é um time ok, mas mesmo assim, existe alguns torcedores do América que não confiam nesse elenco do América para a Série D. É porque o time oscila, né? O América tem uma certa dificuldade em fazer gols, né? Verdade é essa, né? De criar oportunidades. O América não tem aquele meia arisco, aquele cara que pega a bola e faz uma tabela em profundidade com os atacantes. Não tem, né? O cara estilo Cascata, por exemplo, não tem. Precisaria desse cara. Então, assim, é outro nível, a Série C é outro nível. Eu Mas esse imagino cara que não seria o Souza? não, o Souza não tem essa característica, não. Não. O América não tem esse jogador no elenco, não. O cara que tem a característica, mas não tem. Característica, diferente de bola, tá? Diferente. Característica. É Ítalo, que é um cara que tem um pouco de velocidade, mas não tem a bola para jogar ali, não. Entendeu? Não tem. O América não tem esse jogador. É aquele cara que tabela. Você pode prestar atenção. Souza e Dudu, dificilmente eles fazem uma tabela e entram em progressão. Quando entra, não tem aquela velocidade. Fala aquele cara que Cascata pegava a bola ali, rapidamente ele se livrava do marcador, tocava no centroavante e aparecia dentro da área do adversário, né? O América não tem esse jogador, entendeu? E hoje em dia poucos times têm, na verdade, né? Se a gente for olhar os meios atacantes que existem por aí, poucos times têm. Então não tem esse jogador o América. Então assim, a gente analisando assim a Série C, até porque o América subindo para a Série C, o América faz só dos 19 jogos, faz 9 em casa, né? Por causa do ranking, né? O América está mal ranqueado. Eu acredito, mesmo que jogasse todos os titulares, todas as partidas, ia ficar ali, 16º, talvez primeiro na zona de rebaixamento, entendeu? Porque eu não vejo muita força ofensiva no time do América, não. Para a Série D tá ok, para a Série D, beleza. Mas para a Série C, esse time ia sofrer. Ia sofrer sim. É, claro que o América subindo, alguns reforços chegarão. Alguns reforços chegarão, mas eu penso que pela Série C desse ano, Osmar, a Série C desse ano tá muito nivelado por baixo, mas por baixo mesmo, por baixo mesmo. Eu acho que se a zona de rebaixamento não caberia só quatro esse ano. Acho que deveria subir oito da Série D e descer oito da Série C. Pelo menos porque. E o nível da competição seria o mesmo: o Retrô, Itabaiana, Anápolis, ABC, Maringá, Figueirense, todos esses clubes eles estão disputando quem desce. Na verdade, não é nem quem possa chegar ao G8, é mais quem desce. Enfim, eu não sei se é uma falsa esperança que eu tenha nesse time do América, mas desses 11 aí que estão listados, com a exceção do Giva, que eu já sei, não botou nem na arte, mas digamos, imaginando que vai Salatiel, eu ficaria com esses 11 e contrataria peças para fortalecer o elenco, mas esses 11 aí eu acho que dá. Sim, Não, tirando o Paraíba e colocando Heitor também. vamos lá. Dos 11, né? Heitor. E vamos considerar o menino voltando, o Jansen voltando, né? Quem tem mais no departamento médico? Eu ficaria com os 11 também, os 11 titulares, com o Heitor. E fora os 11, eu ficaria com Vila, ficaria com Jansen, com Lucas, Lucas Mendes, né? Lucas Mendes. Esse zagueiro que chegou, outro Lucas, eu não precisaria vê-lo, né? O Lucas Oliveira. E traria ali uns 6 reforços, né? Agora, reforços mesmo, né? Não é contratação, reforços. Mais um segundo volante, um meia, 2 atacantes, né? Um zagueiro. Enfim, não poderia fazer aquela loucura que foi feita em 2023, quando o América desfez o time praticamente todo, né? Que foi campeão, e trouxe 18 jogadores que às vezes a gente discute a qualidade dos jogadores. Realmente, alguns eram muito fracos, né? Alguns eram muito fracos. Tipo, um garoto que veio lá do Ceará, lá, Léo Rafael, Paulinho, que veio do esporte, né? Não é jogador para a Série C, né? E Mateuzinho, né? Rebolado, né? Rafinha. Então, assim, foram muitos erros, né? Naquele ano. Mas independente de o América subir ou não, eu ficaria com os outros titulares aí, subindo ou não. E dar uma reforçada aí pro próximo ano, tirava algumas carniças que tem no time, né? E dava uma reforçada aí com uns 6 ou 7 jogadores,
subindo uns 6 ou 7 jogadores, reforço, jogador. Aí quando você fala reforço, o reforço tem que ser melhor do que os titulares, entendeu? Isso, claro, claro. Tem que ser melhor do que quem está aqui, porque quem está aqui, se não for melhor, não é reforço, é apenas contratação. Mas o comandante chegou, rapaz, e ele tá doido para dar a opinião dele sobre o Giva. Tá doido para falar do Giva. Inclusive, tem um troféuzinho por aí, né? Inclusive, tem até uma musiquinha, né, Gessé? Rapaz do céu, estão me ouvindo bem aí? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Giva tava aí, a questão é que a arte tava para baixo aí não deu certo. 12.440, falta 10 inscritos para bater a meta de 12.500. Tem sim, hoje vai ter algo especial que é a questão de um novo troféu para o pior em campo, um novo troféu para o melhor em campo. Eu vou começar apenas com um novo troféu do pior em campo. Vamos inserindo eles devagarzinho, que tem que explicar, né? A gente tem um participante, um membro do Alvin Rubrocast, que se chama Dimas. Dimas é um personagem icônico. Você vai lembrar do Dimas no seguinte contexto: do próprio Ebert. Lembra do gol perdido contra o Sampaio Correia? Pois é. Você provavelmente, torcedor, deve ter ouvido um áudio. Esse camarada merece uma camada de pau. Tem condições não, Michel. Um cara desse não era pra estar jogando bola não, Michel. Você lembra desse áudio? E ele sempre fala isso para os jogadores que não vão tão bem. Ele sempre diz que o jogador que não vai bem, que faz raiva, merece uma quê? Camada de pau. Rapaz, eu pensava que camada era cambada, de cambar, mas não é camada mesmo, né? Olha, menina, o que você quer, meu amor? Ah, você quer o papel? Pode pegar, fica à vontade. Dê oi pro povo aqui. Diga oi. O motivo da ausência. Então, a gente, em homenagem, claro, ao nosso amigo Dimas, né? Intitulamos hoje, a partir de agora, todo jogador que fizer raiva ao torcedor do América, ele vai receber esse troféu. Que troféu, Gessé? Troféu camada de pau. Agora eu preciso esclarecer uma coisa. Nós não queremos com isso incentivar a violência. Esse corte é importante. Eu faço questão de tê-lo para nossa defesa. Porque senão um ou outro, a internet sabe como ela é, né? Ah, os caras estão incentivando aí a violência. Não é isso, gente. É ficção, é comédia, é resenha do futebol. Então não leve pelo lado da literalidade. Tá? Não leve por esse lado. Mas venhamos e convenhamos. Quando o jogador faz raiva, você tem uma vontade ou não tem uma vontade de dar umas palmadas, uma camada de pau. Então com você está aí o troféu camada de pau. Vai ser dado para todo jogador que fizer raiva no nosso jogo, no jogo do América. Claro, sempre do América. O outro troféu, que não é hoje, não estreará hoje, mas estreará no próximo pós-jogo e se Deus quiser, com o camarada que dará a classificação, ele é homenagem a seu Aurélio. Aurélio, ele diz, quando o jogador é bom, uma frase célebre. Célebre. Quando o jogador é bom, ele chegou e disse, olha, o camarão... Joga demais. Joga pras nega ver. Então o troféu do cara bom em campo é o joga pras nega ver. Aí precisa do corte. Gente... Não é questão de negra, no sentido de raça. Não, é um linguajar, tá? Não leve para esse sentido. É tudo a questão de resenha do futebol. Não é pejorativo. Pelo contrário, é que é elogio, né? Joga para as moças ver, para as meninas ver. Eu pensei 10 vezes antes de fazer isso, né? Que vai ser sempre ter aqueles que são chatos. Mas vamos deixar. Joga para as nega ver quando o cara jogou bem. Jogou bem, mas vai ser estreado no próximo. Então, dito e explicado isso... Nós temos esses dois troféus. Temos um terceiro que só no pós-jogo de América e Juazeirense que eu vou apresentar, se caso aconteça a necessidade dele. É relacionado àquele cara que faz raiva chamada juiz. Se ele fizer muita raiva, nós vamos dar-lhe o troféu. Então eu acho que para esse jogo, eu acho que quem merecia uma camada de pau, quem merecia? Diz aí. O árbitro. Na minha opinião... O ausente da tabelinha, né? O ausente da tabelinha, o senhor Giva, merecia uma camada de pau. E eu digo por quê. Porque ele precisava ter pelo menos
10 centímetros a mais para tirar aquela bola. Ou ele precisava, no mínimo, ter acertado o tempo da bola para tirar aquela bola. Ele, de alguma forma, precisaria pelo menos trombar com o jogador, para o jogador não subir tão livre na bola. Ou seja, o gol que nós sofremos, eu boto na conta do Giva. Com isso eu entrego para ele o primeiro troféu Camada de Pau. Espero que seja o primeiro e o último do Giva, tá? A gente torce, a gente sempre fala isso, né, Osmar? A gente avalia o jogador, o desempenho dele. Não é o Giva é um cara que mereça apanhar, não é sobre isso. É sobre o desempenho no jogo e uma figura de linguagem, e homenageando aí os membros do Alvin Rubrocast, que o canal é feito por torcedor. Então vai aí, na minha opinião, vai Camada de Pau para o Giva, para o Humberto também. Giva merecia uma camada de pau. Railson, quem merece esse troféu? Rapaz, esse troféu pro Giva aí já tá postergando, ó. Faz tempo, faz tempo que esse Giva tá merecendo esse troféu. Não é de agora, não. O Giva, não sei, né? Então, quando eu achava que Herbert me fazia raiva, na verdade, mero engano. Triste engano. Ou um bom engano. Quem faz raiva é Giva, mas eu não sei se ele merece uma camada de pau pelo jogo de ontem, não, tá? Eu acho que quem merece mesmo uma camada de pau pelo jogo de ontem é o senhor Raimundo Rodrigues. Inclusive tem meu xará aí, né? Oliveira também. Acho que ele merece, mas a regra tem que dar esse troféu para o jogador do América, é isso? O pior em campo no sentido do jogador, né? Mas você colocou um bom questionamento, né? Porque assim, teria o troféu, eu vou falar o troféu que a gente separou para o juiz, né? Também em homenagem ao Dimas. O Dimas, quando quer xingar o juiz, ele xinga da seguinte forma: esse cara é um pilantra de rodoviária. Só que esse eu tenho que consultar o jurídico. A grana do advogado tá pouca, Gessé. Vamos usar a verba do advogado para fazer outras coisas, Gessé. Esse eu tenho que consultar o jurídico. Fica ausente, viu? Se esse troféu ele vai poder ser posto ao ar. Mas fica uma boa pedida aí. Será que a raiva que o juiz fez foi maior do que a do Giva? Nós podemos dar para o juiz o troféu Camada de Pau. Vamos esperar o chat reagir a isso e o Osmar vai dar o voto de Minerva. Então aí, Osmar, o Giva ou o árbitro? Tô com os dois na ponta da agulha aqui, tá? Rapaz, Hélio Câmara falava nesse mesmo sentido aí, né? Ele falava que o cara merecia uma dúzia de bolos, né? Quem sabe o que é dúzia de bolos não é bolo de consumir, não, né? A antiga palmatória, né? Antiga palmatória. Então, a camada de pau tá mais ou menos nesse sentido. E tem um comentarista que eu gostava muito dele, mas só que faz muito tempo que ele desapareceu do rádio. Alguém deve lembrá-lo aí. Lauro Neto, né? Quando o cara jogava nada, ele dizia... Lauro Neto é daquela região de Ceará-Mirim. Ele dizia, rapaz, fulano de tal passou a noite no forró lá em Massaranduba. Só pode, para jogar nada desse jeito, ele passou a noite no forró. Mas, assim, o árbitro, ele passou, assim, ileso, digamos assim, graças ao Renan Bragança, né? Que fez a defesa do pênalti. Senão a influência dele era muito grande no resultado. Não expulsou. É porque quando a gente olha o resultado da partida, a gente olha, assim, o resultado, que é o resultado final da partida. Foi 1-1, né? O árbitro não teve influência no gol. O gol foi legítimo, nós brasileiros, o gol do América foi legítimo. Mas ele segurou o jogo, ele deu cartão desnecessário, ele não usou o mesmo critério contra o Juazeirense, ele deixou de expulsar o cara que agrediu o Dudu. E se você olhar o lance, o Dudu foi agredido pelo lateral também que estava na jogada. Antes daquela agressão, com a bola rolando, ele foi agredido ali umas 2 vezes, né? Então, assim, marcou um pênalti inexistente, né? Então, assim, o Giva, ele pouco contribuiu no jogo, né? Não teve a impulsão para tirar aquela bola, enfim. Mas se alguém merece o troféu aí, esse troféu aí para mim é o árbitro, cara. O árbitro foi que teve o ponto mais negativo da partida, foi o árbitro. Aí, o árbitro salvou a vida do Giva. Eu não acredito em negócio desse não, viu?
Foi salvo pelo gol. O seu Giba, rapaz. Assim, eu não lembro nos Jogos do América uma arbitragem tão ruim na Série D como a de ontem. Se alguém lembrar aí pode, mas eu não lembro não. Infelizmente significa dizer que teve um pior do que ele em campo, né? Não, com E esse certeza. quase que mandava a gente para casa com menos um gol de vantagem. Sim, Pois é. sim. Difícil. Terminou lá, viu? Sampaio e Manauara 1-1. Rapaz, o negócio até caiu aqui pra mim aqui. Vocês estão me Pô, ouvindo aí? Gessé, você estava na ânsia de colocar o Giva, Gessé. Você estava aí ansioso para colocar o Giva e a gente colocou o árbitro. Eu acho que eu vou cair aqui, viu? Se vocês estão me ouvindo aí, eu vou cair aqui, viu? Tô ouvindo. Voltou. Não, tô tentando colocar a música aqui. Gessé, a musiquinha, Gessé. Deu certo não tá lendo não aqui na StreamYard não. Acho que o formato é diferente. A música ficou melhor do que o troféu. Tô tentando converter aqui, mas acho que vai dar zica aqui, vai dar problema aqui não vai dar certo não. Então vamos lá, vamos dar ao árbitro o que é devido do árbitro e só encerrar aqui esse negócio aqui que tá travando aqui. Se eu cair, vocês segura aí. Vamos lá, caiu não. Vamos lá. Então o árbitro salvou aí o Giva. Então o senhor árbitro Rodrigo Júnior é afastado após marcar pênalti inexistente. Essa é a imagem que eu tô pegando dele aí, da manchete dele. Então, um cidadão que já gerou alguns problemas. Parabéns, cidadão. Você é o primeiro a receber o troféu do Alvirrubrocast, merecedor de uma camada de pau. E claro, isso não é um incentivo à violência, é apenas uma resenha. É digno, é justo. Eu acho sim que dá pra gente colocar nesse troféu todo aquele que fez raiva necessária no jogo, né? Então, pode ser juiz, pode ser... Aí a gente livra aquele troféu pilantra de rodoviária e livra-se talvez de alguns problemas